Eu sou fã de muitas coisas, mas o que realmente me conquista são histórias que me cativam, que me fazem chorar, e é por isso que o vídeo de hoje é sobre Violet Evergarden, a série, os spin-offs e o filme, né, que é a continuação da série, que acompanham a adaptação de uma ex-militar na sociedade pacífica, né, pós-guerra. E é isso. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, tanto sobre a série como os spin-offs e o filme. As produções têm os cenários lindos, têm personagens ótimos e um turbilhão de sentimentos ali. Então eu já adianto, se você gosta de chorar, de sofrer, de ficar feliz, de se apaixonar, é esse anime que você precisa assistir, esses spin-offs, esse filme. E é isso, porque, cara, eu sou muito apaixonada por eles. Então, se você quiser saber um pouco mais, continua aqui comigo e simbora. Se você gosta de filmes, séries e livros, você tá no lugar certo. Meu nome é Hilary e seja bem-vindo ao Literário Clube. Se você já faz parte do clube, já deixa o seu like. Se você ainda não faz parte, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações do canal e siga a nossa página no Instagram que vai estar aqui na tela. Violet Evergarden é inspirado numa light novel de mesmo nome, criado pela Kana Akatsuki, que é pela parte da história, e Akiko Takase, que é pela parte da arte. Só uma informaçãozinha, né? Informação ali do que é uma light novel, que é um produto japonês que se assemelha a um livro, porém com algumas figuras para retratar passagens de história. Por mais que as capas das light novels sejam parecidas com mangás, não, elas não são parecidas com mangás, elas, na verdade, a história é toda escrita, tipo, não tem imagens ou não tem conversas, tipo, falas em balão e essas coisas assim. As produções têm um estilo da sociedade inspirada na Revolução Industrial e com os toques da Era Vitoriana, o que eu realmente amei, porque eu sou apaixonada pelo vestimento da Era Vitoriana, então foi bem legal. A série foi produzida pela Kyoto Animation, não só a série, né, como os spin-offs e o filme, mas a série tem 13 episódios com 24 minutos, cada um ali mais ou menos, e ela foi lançada em 2018. A história começa quando a Grande Guerra acaba, e nesse contexto a Violet, que é a principal, lutava pelo exército de Leiden na guerra, e ela é uma indigente que estava sendo usada como arma de guerra pelo Capitão Bougainvillea, que eu nunca consigo falar o primeiro nome dele, mas ele é o capitão da marinha, e o filho mais velho da família Bougainvillea, né, que é uma família nobre. E um dia esse irmão mais velho decide deixar a Violet nas mãos do Gilbert, que é o irmão mais novo da família, e ele é o major do exército. E o primeiro, ele destaca, né, o irmão mais velho destaca que ele deve usar a Violet como uma arma e não pra criar afeto. Até porque, por mais que ela tivesse 14 anos, ela, tipo assim, mais ou menos ela tem 14 anos, né? Porque ela é uma órfã, então não tem como saber exatamente. Ela tem uma habilidade monstruosa pra guerra. Ela é muito boa na matança. Ela, com 14 anos, ela já era uma assassina em massa, assim, entendeu? Mas o Gilbert, ele não seguiu essa regra. Ele acolheu a Violet, ensinou ela a ler, a escrever. Ele deu o nome Violet pra ela, ela não tinha um nome, ele mesmo deu o nome a ela, porque ele via ela como uma pessoa, não só como uma arma. E eu acho que, teve um momento que ela começou a ir pra guerra por querer, tipo, ficar próxima ao Gilbert. Logo no início a gente vê como a guerra massacrou a Violet, porque na última missão comandada pelo Gilbert, ela perdeu os 2 braços e o próprio Gilbert. E no último momento de vida dele, ele pede ela pra viver a vida da melhor forma e diz que ama ela do fundo do coração. Eu falei sobre a morte do Gilbert porque as coisas giram em torno desse eu te amo dele. A morte dele não é segredo, tipo assim, você vai pesquisar sobre a série, você vai saber que ele morreu, entendeu? De qualquer jeito é muito fácil você saber que ele morreu, então não é uma coisa assim, estrondosa. Quando ela acorda depois de muito tempo em recuperação e com 2 braços mecânicos, um amigo do Gilbert, o Claude Hodgins, ele tá ali pra levar ela do hospital, né, e instruir ela nesse tempo pós-guerra. Ele era um tenente do exército, mas quando a guerra acabou, ele decidiu abrir a companhia de serviço postal, né, a CH Serviços Postais, que levava encomendas para todo o país, não só encomendas como cartas também. Depois da Violet ver como é que funcionava ali o serviço, né, no serviço postal, ela decide se tornar uma autômata de auto-memória, que são mulheres que escrevem cartas para as pessoas que não sabem ler ou para as pessoas que querem uma coisa mais arquitetada, entendeu? Não só as suas próprias palavras. O serviço das autômatas é captar os sentimentos e passar para o papel os sentimentos do remetente, usando as palavras do remetente ou não. Só que tem um pequeno problema. A Violet, ela não entende as emoções humanas porque ela acha que ela própria não possui as emoções humanas, o que é até
aceitável, né? Porque ela é uma órfã, ela não teve amor, e quando ela teve alguém, essa pessoa transforma ela numa arma. Mas mesmo assim ela se empenha porque ela quer descobrir o que significa esse eu te amo, e ela vê que as autômatas usam muito essa palavra, então ela achou que se tornando uma autômata ela conheceria o sentimento. Então ela faz um curso e consegue, né, se tornar ali uma autômata. Ela consegue o broche, depois de muito trabalho ela consegue ganhar o broche que a torna oficialmente uma autômata. Ela já estava pronta para o trabalho. Mas como eu disse, ela quer entender o significado, então ela começa a trabalhar e correr atrás para saber o que significa o eu te amo. Ela precisa descobrir por que o major dela escolheu aquelas palavras no último momento. Apesar da série ser sobre o autoconhecimento da Violet, sobre as cicatrizes da guerra e a adaptação dela, a história dela é meio deixada de lado durante os episódios, porque cada episódio trata de uma pessoa diferente que ela foi contratada como autômata, né, para cada uma dessas pessoas. O importante de tudo é que em cada caso ela aprende sobre as emoções humanas, reconhecendo as emoções das pessoas e as próprias dela, né? Como, por exemplo, no episódio 5, que ela vai escrever as cartas públicas de amor de uma princesa para um príncipe, e ali ela aprende um pouco sobre o amor romântico. Ou no episódio 7, que ela vai redigir uma peça de um dramaturgo muito famoso que perdeu a filha, e ele tá ali, né, naquele limbo de luto ainda. E ali ela aprende sobre a perda de alguém que ela ama, né, de alguém muito perto, o que ela até entende por causa do Gilbert. Ou até no episódio 10, em que ela foi contratada para escrever as cartas de uma viúva que estava muito doente, estava perto de morrer, e aquelas cartas seriam entregues à filha da viúva depois de que ela tivesse morrido, né? Ao longo dos anos seriam entregues cartas em todos os aniversários da menina. Então, como eu disse, a todo momento ela estava ali aprendendo sobre as emoções humanas e encontrando as emoções dentro de si própria. Não teve um episódio em que eu não estivesse chorando. Eles conseguiram desenvolver muito bem as histórias, por mais que os episódios sejam curtos, eles deram finais para cada uma das histórias e eu realmente amei isso, como eles conseguiram desenvolver tão rápido cada uma das histórias. O final da série é ótimo, a Violet tá, assim, bem melhor em relação a entender as emoções alheias e as próprias, né? Depois das cartas públicas de amor, ela se tornou uma autômata muito famosa, o que foi, tipo assim, as pessoas desacreditaram muito dela, então é uma coisa bem legal de ter acontecido, né? O fato dela ter se tornado uma autômata tão famosa. Também no final ela conhece a mãe do Gilbert, né? E toma um baita susto quando a matriarca da família Bougainvillea fala que o Gilbert tá vivo, mas logo ela explica que é dentro dos corações, então a Violet dá aquela murchada ali, mas mesmo assim ela continua ali convicta de que o Gilbert tá vivo e acaba que a convicção dela convence a gente também, e a gente fica tipo, meu Deus do céu, será que esse homem tá vivo? Ele tem que estar porque não é possível. No mesmo ano da série, né, no mesmo ano do lançamento da série, também foi lançado o especial Violet Evergarden, né, em 2018 foi lançado o especial Violet Evergarden. Ele é um filme que segue a ideia do anime, né, que é a Violet aprender emoções a partir das histórias de outras pessoas, e dessa vez ela foi contratada para escrever uma carta de amor para uma cantora de ópera, a Yuma, né, e ela é uma cantora muito famosa e queria uma carta de amor. Ela não dá todas as informações para Violet, ela só dá os nomes do remetente e do destinatário e diz que é uma carta de amor pro amado dessa remetente que tá na guerra e ele ainda não voltou da guerra, e deixa a Violet escrever por conta própria. Só que como ela vai escrever sobre o amor se ela nem conhece o amor? Ela não sabe interpretar esse sentimento. Ela até tem dificuldade, pensa em desistir, mas ela tem ali, né, a ajuda dos amigos do serviço postal, até porque eles se tornaram muito próximos. E ela é também apresentada a história da Yuma, né, que a Yuma tem um amado que foi pra guerra, tinha um amado que foi pra guerra e não voltou. E por mais que faça muito tempo isso, ela ainda sofre com o luto. E é bem fofo, é rápido. Eu amei por causa de mostrar a dor em relação à perda do amor no sentido romântico. E eu confesso que, como boa fã de romance, eu chorei um pouquinho, né, com a história da Yuma e com a carta de amor que a Violet escreve, porque ela fica sensacional, cara. Em 2019 a gente teve o lançamento de Violet Evergarden, Eternidade e a Boneca de Auto-Memória. É mais um filme e nesse a Violet é contratada por uma família real para ser a tutora de Isabella York. Isso duraria 3 meses e a Isabella vive num colégio exclusivo para meninas, onde todas são nascidas na alta sociedade ou estão ali para serem preparadas para terem um casamento vantajoso, vamos dizer assim, e entrar para uma família respeitável. E o trabalho da Violet é preparar a Isabella para debutar com sucesso e, consequentemente, ter um bom futuro. No início elas não se dão bem, né? O que tem bastante relação com a personalidade da Violet, porque ela ainda é muito fria ali. Mas então elas se entendem e se tornam amigas.
Então a gente é apresentada a história da Isabela, que foi separada da irmã caçula, a Taylor, na guerra, durante a guerra, na época da guerra. Esse também é um filme que segue o estilo do anime, né, que conta a história alheia e a Violet aprendendo ali, e eles retratam muito bem o relacionamento entre as duas irmãs. Não só o que eles fizeram durante todas as produções, né? Porque eles retrataram muito bem todos os sentimentos. As produções são voltadas pro drama, então ali a retratação de sentimentos é muito forte e muito bonita. O filme se passa 4 anos após o fim da guerra, né? Mais ou menos 4 anos, se eu entendi bem isso. Então, ali a Violet já tinha por volta de 18 anos e ela já tem um avanço incrível, mas ainda tem algumas dificuldades. E a gente tem ali uns adicionais também no todo, né? Tipo a energia elétrica e a construção de uma torre de rádio. Já em 2020, a gente teve o lançamento de Violet Evergarden, o filme, e pra assistir esse, é essencial que você assista a série. Os outros dois você pode assistir, assim, solto, sem ter assistido a série, mas esse é necessário, porque senão vai ficar incompleta a história ali, porque ele é basicamente a continuação da série. Porque os dois outros filmes eram spin-offs, e esse é o filme mesmo da série. Ele também foi produzido pela Kyoto Animation, como todos os outros. Logo no início, a gente tem a cena de uma família após um funeral, e nós descobrimos que a filha dessa família, a Daisy, é a neta da Anne, a filha da viúva da série. Só pra recapitular, na série, a Violet ela é contratada por uma viúva pra escrever cartas que seriam entregues à filha da viúva ao longo dos anos depois que ela morresse, né? Porque ela estava doente ali e sabia que ia morrer. Nesse episódio, é o 10º episódio, se eu não me engano, que eu já falei um pouco atrás, né? A Violet ela ficou muito mexida quando ela voltou dessa contratação. Ela chegou a chorar, né? Quando ela contou pra todo mundo do serviço postal que ela teria que entregar todos os anos no aniversário da Anne uma carta depois que a mãe dela morresse. E foi realmente muito emocionante ver como a mãe ela se importava, né? De deixar a Anne sozinha no mundo ali, sem ninguém, desamparada. Voltando pro filme, a Daisy, né? A neta da Anne, ela encontra as cartas e começa a ler. E encontra também um pedaço de um jornal cortado que tem a foto da Violet. E ela se sente curiosa e decide tentar encontrar a Violet ou saber um pouco mais sobre ela. Ela até vai a CH Serviços Postais, que àquela altura já era um museu, né? Ela já não era mais um correio, vamos dizer assim. Ela já não funcionava mais com o avançar da tecnologia, né? Eles tiveram telefones e tudo mais, então cartas já não eram mais tão necessárias. O filme é dividido entre os olhos da Daisy e os olhos da Violet. A gente também tem épocas diferentes, obviamente, porque quando a Violet foi escrever as cartas, né, pra Anne, ela tinha 14 anos e a Anne era uma criança. E aos olhos da Daisy, a Daisy é neta da Anne, então já tinha passado 2 gerações depois e àquela altura provavelmente a Violet já estivesse morta. Eu achei bem legal como eles reuniram as grandes coisas, né, as coisas grandiosas que a Violet fez numa narrativa aos olhos da Daisy, sendo que ela nem estava ali na época, mas ela fez questão de procurar. Eu achei bem fofo ali que eles recapitularam, né, tipo, eles falam sobre o casamento da princesa, ou sobre a peça do dramaturgo, então é tipo assim, várias coisas foram passando ao longo da narração da Daisy. Mas o foco do filme, na verdade, é o Gilbert, entendeu? O Claude, aquele amigo do Gilbert, ele tava no galpão, naquele galpão que eu já falei sobre as cartas que voltavam, né, que tinham destinatário vago. E ele encontrou uma carta com uma caligrafia muito parecida, né, uma coisa ali que era muito parecida com a do Gilbert. Ele levou pro irmão do Gilbert pesquisar. E eles descobrem que essa carta é de uma ilha, né, longe dali. E o Claude, ele conta a Violet, ele fala, tipo, eu não queria, pode ser precipitado da minha parte, mas a gente encontrou e tal. E eles dois vão pra lá, né, confirmar se o Gilbert tá realmente vivo. Mas nós sabemos que está vivo, porque ao longo do filme, até eles descobrirem dessa carta, até eles acharem essa carta, a gente vê várias cenas, tipo, o rosto do Gilbert que tem a cicatriz, ou os olhos dele, tipo, uma cena que aparecia os olhos dele e depois logo o broche da Violet, que ela tem um broche da cor dos olhos do Gilbert. Então, ao longo do filme ali, a gente tem as cenas dele já aparecendo, então a gente sabe que ele tá vivo. A gente só tá naquela esperança de, meu Deus do céu, como é que vai ser o reencontro deles, como é que eles vão reagir, como é que a Violet vai reagir. Ela vai dizer eu te amo pra ele, porque eu fiquei tipo assim... Será que ela não vai dizer eu te amo pra ele, mano? Preciso disso. A gente tem um tom mais romântico nesse filme, por mais que ele não seja focado nisso.
como toda a produção é focada no drama, a gente tem a Violet ali amadurecendo como pessoa e como autômata. Ela tá fazendo coisas importantes e é até elogiada pelo prefeito, mas ela, como sempre, não se sente digna do elogio. Ela fica muito nervosa quando descobre que tem a possibilidade do Gilbert estar realmente vivo e ela fica se questionando se vai conseguir ver ele, o que ela deve fazer quando vê ele, o que ela deve falar. O que faz a gente também ficar ali junto com ela, sentindo essa agonia. O meu estômago, cara, se revirou o filme inteiro, sério, de nervoso. Eu fiquei muito ansiosa. Era impressionante como, mesmo depois de 4 anos, a Violet continuasse ali com a fé, né, sobre encontrar o Gilbert. Ela ficou alimentando esse sentimento e crescia dentro dela cada dia. E ela escrevia cartas endereçadas ao Gilbert, e ela tinha esperança que essas cartas chegassem ao Gilbert algum dia. O que eu achei incrível foi o fato dela estar retratando as próprias emoções, sendo que ela nem reconhecia as próprias emoções. E ali ela estava escrevendo mesmo sobre ela, né? O que eu achei muito fofo, que ela já não era tão automática. Mas como não poderia faltar, a gente tem ali uma história nesse filme também. A Violet, ela é chamada por um menino que tá muito doente para escrever cartas para a família dele. Ele mal tinha dinheiro, mas a Violet, ela foi gentil e escreveu as cartas dele, tipo assim, basicamente de graça. E é muito emocionante. A gente é apresentado a história, né, de um menino que ele parecia rude, mas no fundo ele só tava com medo de ficar sem a família e sem o irmão mais novo. O que mexeu muito comigo foi como ele quis. Parecia que ele queria afastar a família pra tentar proteger eles, tipo, do sofrimento de quando ele morresse, porque ele sabia que ele ia morrer. As cartas dele foram muito expressivas, tipo assim, eu chorei. Cara, eu chorei o filme inteiro, basicamente. Mas quando faltava uma só, foi quando a Violet recebeu a notícia que talvez o Gilbert estivesse vivo e ela acaba indo, né, nessa viagem atrás dele na ilha, sem escrever a última carta. Eu não quero falar muito sobre esse filme, porque ele é muito importante. Então, se eu falar mais, eu vou acabar contando tudo, mas eu posso afirmar uma coisa. O Gilbert merecia um socão e depois um beijinho. Cara, eu fiquei numa relação de amor e ódio com esse homem, que Deus me livre, sabe? Mas pra mim foi incrível a experiência, sabe? De assistir a série, de assistir os filmes, né? Porque eu assisti, tipo assim, terminei de assistir a série, no dia seguinte eu assisti os 2 spin-offs e o filme, e eu tô realmente apaixonada e com certeza se tornou o meu anime favorito, mano, e perfeito. Tem uma coisa que chamou, assim, minha atenção acima de muitas das coisas que aconteceu, que é em relação à idade em relacionamentos. Temos que lembrar que no século passado era costume, né, as mulheres muito jovens se casarem, e isso se mantém um pouco durante a série, como, por exemplo, é quando a Violet ela foi escrever as cartas públicas de amor, a princesa tinha 14 anos e o príncipe 24. E mesmo assim eles se casaram. E a gente tem também a Violet, né, que na série ela tem por volta de 14 anos e o Gilbert por volta de 29. E a gente não sabe com certeza se o eu te amo que ele falou pra ela era no sentido fraternal ou no sentido romântico. Fica ali subjetivo demais. Já no filme, ela tem 18, né? Eu acho que ela tem 18, pelo que eu entendi, porque durante a narrativa da Daisy ela diz que a Violet, quando ela tinha 18 anos, ela sumiu e ninguém nunca mais a viu. O que me leva a crer que quando ela encontrou o Gilbert na ilha, ela tinha 18 anos, porque todos estavam falando que já tinham anos, né, que a guerra tinha passado, sem contar que o spin-off se passava quando ela tinha 18 anos. Aí eu acho que depois que ela encontrou ele, ela ficou com ele na ilha, porque ela até se torna responsável pelos correios da ilha. Aí eu já achei viável, né, ser num sentido romântico. Até porque no filme ele fala, né, que quer ela ao lado dele, todo fofo. Eu queria muito o Gilbert pra mim. Quem não queria? Um cara gato de cabelo azul e olho verde. Nesse filme a gente tem uma participação maior do Claude por causa dele ir, né, junto com a Violet, mas também pelo fato do instinto protetor dele estar sempre ali em cima dela, sempre rodando e tentando ajudar. A gente tem também a evolução do relacionamento da Violet com o irmão do Gilbert, né? Ele odiava ela e considerava ela uma arma, mas com o tempo ele aceitou que ela, né, entendeu que ela era humana e começou a fazer questão, tipo assim, de saber sobre ela e tudo mais, por causa dele enxergar a relação que ela tinha com o Gilbert. E a gente também vê um pouco da relação do irmão mais velho, né, com o Gilbert, porque a gente não tem nem na série, nem nos 2 spin-offs sobre eles, mas nesse filme a gente tem um pouquinho sobre a infância deles. Acaba que, aos olhos da Daisy, a gente tem uma explicação do que aconteceu com a Violet no final, né? Ela chega aí na ilha, porque, como eu já disse, a Violet se tornou responsável pelos correios da ilha, que ela queria conhecer um pouco mais sobre a Violet, e eu achei bem fofo como fizeram questão de explicar pra gente, né, muitas das coisas, o que aconteceu com ela. E eu fiquei assim, in love, cara. E eles criaram até um selo postal com a Violet, de tão grande, tão importante que ela se tornou, sabe, na história disso tudo. Até porque antes de ela se tornar uma autômata, ela foi uma heroína de guerra, vamos dizer assim.
né, uma das sobreviventes, mesmo que toda machucada e ferrada. E depois ela se tornou uma autômata muito importante, muito influente ali pra todo mundo. E a história, provavelmente a história dela com Gilbert, né, vazou. Eu não li a light novel, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei o que realmente acontece, mas eu vi que teve gente que disse que eles até se casaram, a Violet e o Gilbert. Eu tô ansiosa pra procurar essa light novel e ler, né, pra ver se é realmente isso que acontece. E é por isso tudo que essa série tem o meu coração. E eu espero que conquiste mais coraçõezinhos por aí, porque ela é maravilhosa e ela merece muitos corações. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, siga nossa página no Instagram. E é isso. Se você gostou, me conta aqui, me conta no Instagram, eu também tô lá respondendo, quem manda mensagem, entendeu? E é isso.